O Arnaldo, o Vinícius Júnior acabou com o jogo ontem. O outro gol ainda foi do Rodrigo, todos comandados todos sob o comando do Ancelotti, que é outra questão. O que ele poderia fazer com os caras na frente. Você pode falar sobre isso também, mas ao final teve lá um quiprocó ali, uma confusão, deu uma provocada. Aí no final ele mesmo falou: não, acho que eu preciso parar de provocar, estou assim, mas eu preciso parar. Ele fazendo quase um pedido de desculpas, vamos dizer assim, é, sobre. Você acha que ele provoca demais? Ou você acha que os outros que pegam no pé dele demais? Bom, eu acho que, primeiro, quando a gente vê o Vinícius Júnior no Real Madrid, como disse o Trajano, eu acho que a gente tem a noção exata que o problema maior da seleção brasileira não é exatamente o jogador ou os jogadores, né? E por isso que quando a gente vê o Vinícius Júnior no Real Madrid, e mais uma vez o Real Madrid destruindo o Barcelona, se tornou uma rotina, a gente imagina o que poderia ser o Ancelotti na seleção brasileira. Acho que a ideia inicial do Ancelotti passava muito por isso. Vários dos jogadores brasileiros principais estão no Real Madrid hoje. Dois dos principais, Vinícius, Rodrigo. O Éder Militão também é um dos principais, mas se machucou seriamente no início da temporada. E de fato a coisa poderia ser bem melhor. Antes de entrar na provocação ou nas provocações do Vinícius, eu estou muito com o Danilo. Eu acho que o que a gente viu nos últimos anos, na era Tite, no pequeno recorte de Diniz, foram 6 anos de Tite e 6 jogos do Diniz. É uma diferença grande, eu admito. Mas foi um desperdício em relação ao jogador brasileiro na seleção, né? O Vinícius talvez seja o maior exemplo. E o grande erro do Tite, na minha opinião, foi continuar a insistir na Neymar dependência, e as conversas elas se encontram, né? A questão do Neymar, Jorge Jesus falando, tudo que a gente está abordando até agora, e em detrimento, talvez, de um jogador que estava visivelmente em ascensão e tinha uma compreensão diferente da carreira dele, e que pode ser um protagonista ou uma estrela, não necessariamente aquele cara que vai ser o dono do time, o dono da bola, mas sim o melhor jogador. O Vinícius Júnior é há muito tempo o melhor jogador brasileiro, em atividade, né, Trajano? Não exatamente como o Messi, na prática. E acho que na seleção ele nunca foi tratado como tal. E tratado como tal não é dar regalia a ele, não. Enfim, ter um sistema de jogo que facilite o trabalho dele. Se vocês repararem, o Vinícius Júnior, depois da saída do Benzema no Real Madrid, ele joga de uma outra forma, né? Então, o Real Madrid hoje não tem um centroavante típico como era o Benzema, e muitas vezes o Vinícius tinha que jogar em função do Benzema, e o Ancelotti conseguiu, tanto com o Vinícius como em relação ao Rodrigo, mudar o jeito deles jogarem, e eles vêm jogando bem. O Real Madrid é a maior prova da independência em relação ao jogador de futebol. Muito se deve ao Ancelotti. Saiu o Cristiano Ronaldo, o time não acabou. Saiu o Benzema, o time não acabou. E o Vinícius Júnior hoje talvez seja o melhor ou um dos melhores jogadores do Real Madrid. No campo, Tironi, eu acho que ele tem uma questão de perseguição por diversos motivos. Pelo estilo de jogo, pelas declarações, pela questão do racismo na Espanha, não podemos esquecer disso, né? Em todo lugar que ele vai tem essa situação toda. Mas eu acho que ele, ao dar aquela declaração depois do jogo, depois do clássico, onde ele destruiu o Barcelona, talvez ele esteja de fato refletindo sobre a melhor forma de, não digo provocar o adversário, superar o adversário. No jogo contra o Barcelona, ele fez de tudo. Ele fez os gols, ele conseguiu tirar o Araújo uruguaio do jogo, né? Que foi expulso por caçá-lo. E não necessariamente ele precisa sentar na bola, ou dar um drible para trás, ou dar uma caneta para trás e tudo mais. Se ele está se inspirando no Cristiano Ronaldo, ele tem total razão. Porque o Cristiano Ronaldo é o jogador de futebol que eu vi que mais conseguiu ir ao limite da capacidade dele
por conta do trabalho. Simplesmente isso. Ele não tem o dom do Messi, nunca teve, ou do Maradona, ou de outros jogadores, mas ele de fato leva aquilo, a profissão de jogador de futebol, como algo muito sério, como algo, e está indo além da capacidade dele, da idade e tudo mais. E a história recente dos grandes ídolos brasileiros de futebol, nenhum deles encarou a profissão de jogador ou a vida de jogador como o Cristiano Ronaldo. Nenhum deles. Nem o Neymar, nem o Ronaldinho Gaúcho. Então, o Vinícius, talvez, se espelhando nesse jogador Cristiano Ronaldo, ele consiga ser, não só no clube dele, como daqui a pouco na seleção brasileira, o jogador mais importante da geração dele. Vai depender também do treinador, viu, Tironi? Aí o Dorival precisa fazer o que Tite e Diniz não conseguiram fazer. Aproveitar bem um talento nato, um jogador que está pedindo passagem e, digamos que a entrevista do Dorival, embora ele passe pelo Neymar, eu acho que ele já trata a seleção pós-Neymar. Eu vi assim a entrevista do Dorival Júnior. E talvez o Vinícius, a partir do primeiro jogo do Dorival Júnior, seja um outro jogador na seleção. Eu tenho quase que convicção de que ele será. Muito bem. Na coletiva lá, né, que o Dorival deu, Mauro, ele falou, não, porque o Neymar é um dos 3 melhores jogadores da atualidade, se voltar vai ser muito bem recebido e tal. Mas talvez a maior ajuda que ele pode ter pode vir o Vinícius Júnior. Eu não vou falar para você votar nessa enquete, porque você é absolutamente contra esse tipo de coisa. Não vou te exigir falar sobre a enquete. Mas pode falar sobre o Jorge Jesus, que falou sobre o Neymar. Um garoto muito legal, muito afetivo e tal, mas no futebol mesmo o Cristiano Ronaldo é o inverso dele. Falou, o JJ é até uma obviedade, né? Uma coisa óbvia, né? Isso aí todo mundo tá vendo. O Neymar tem 1001 preocupações, outras prioridades, né? E o Cristiano Ronaldo, ele só virou Cristiano Ronaldo e conseguiu rivalizar com o Messi em determinados momentos, praticamente toda a carreira, né? Em alguns momentos mais, em outros menos, em função da sua dedicação, né? Ele é um atleta na acepção da palavra e se quiser jogar com 40 e poucos anos, vai continuar jogando. Claro que pode cair um pouco o nível, mas ainda vai ser decisivo em algum lugar do mundo onde ele quiser jogar, seja em Portugal, seja no Brasil, seja lá na Arábia Saudita, enfim. Então, assim, vale a declaração por ser o técnico do time do Neymar, que provavelmente vai metê-lo no banco quando ele voltar da lesão, porque o time dele está passando o rodo em todo mundo lá no futebol saudita, e não tem sentido você imaginar que o Neymar vai voltar e vai virar titular imediatamente, vai ter que capinar sentado para conseguir arrumar um lugar no time. Né? Essa é a tendência, ainda mais a gente conhecendo o Jorge Jesus, sabendo como pensa o português. Não vai dar colher de chá. Lembrando que ele foi contra a viagem do Neymar para o Brasil para jogar para a seleção, porque ele não estava em condições, e aí para piorar ele sofreu uma lesão, né? Sofreu uma lesão. Agora, o que o Ronaldo falou sobre o Vinícius é muito importante, né? O Carlo Ancelotti, ele usa os seus jogadores e os explora ao máximo, no bom sentido, ou seja, tira o melhor dos seus jogadores. E é muito claro que a função do Vinícius mudou. Você olha o mapa, inclusive, de calor, você vê que ele está muito mais presente dentro da área do que antes, quando tinha Benzema, ele de um lado, o Rodrigo do outro. Até peguei ontem na minha rede social, botei lá o mapa de calor do jogo contra o Manchester City 1-1, antes da eliminação, né, da Champions League passada, depois foi goleado e foi despachado o Real Madrid. E o jogo de ontem, você vê o Vinícius menos na ponta, mais dentro da área agora. Por isso também a sua presença como artilheiro. Lembrando que o próprio Cristiano Ronaldo passou por essa transformação. Eu acho que ontem, mal comparando, o Vinícius era algo que lembra um pouco o Bruno Henrique. É aquele ponta que entra na área para fazer o gol, sem a capacidade do cabeceio do jogador do Flamengo, mas com a velocidade e com o poder de decisão, fazendo gols, melhorando nos seus arremates, o que é muito importante, né? Especialmente quando ele driblou o goleiro para fazer um dos gols da vitória do Real Madrid. O Real Madrid adora jogar de contra-ataque, jogar em velocidade, transição, velocidade. O Ancelotti sempre gostou de montar suas equipes assim, o Barcelona propicia a ele essas possibilidades. Acho até um pouco ingênuo em alguns momentos a forma como o Barcelona se apresenta assim e oferece aquilo tudo para o Real Madrid, aí toma um coco e no próximo jogo está arriscado a fazer tudo igual, não mudar a estratégia, né? E isso também explica um pouco a derrota. Agora, eu penso um pouco diferente sobre o Vinícius na seleção. Acho que o Vinícius na seleção foi vítima de uma teimosia do Tite. O Tite o escalava mal, parecia mais preocupado em explorar o Vinícius em funções defensivas, que é claro que ele as tem e tem que ter, né? Mas mais preocupado com isso do que explorar o seu potencial ofensivo.
Então houve jogos em que ele tinha que ficar ali ajudando o lateral e tal, e tinha poucas tarefas ofensivas, porque no time do Tite, o Neymar podia ficar sentado no banquinho lendo o jornal, ele lê jornal, não sei, ou no Instagram, mas combina mais com ele. No Instagram ali postando coisa, e quando a bola chegasse, ele levanta e corre atrás dela. O Neymar não tinha tarefa nenhuma sem bola. Sempre foi assim. Criaram uma situação favorável para o Neymar jogar. E para isso, Gabriel Jesus já foi sacrificado, Vinícius foi sacrificado, Richarlison tinha que ser sacrificado, Rodrigo, qualquer um, qualquer jogador. E na Copa, o Vinícius era o melhor jogador dos atacantes, do bem para frente, ele era o melhor jogador do Brasil, participando de gols, fazendo gols, e sempre era sacado. Foi sacado contra a Coreia, foi sacado com 19 minutos contra a seleção da Croácia. Vamos lembrar, quando o Brasil... O Vinícius não está mais em campo, ele era o melhor atacante brasileiro na temporada. Qual técnico vai tirar o melhor jogador? O Modric ia sair? Nunca! O Brazovic e o Kovacic iam sair? Não, os três eram o tripé que sustentaram o jogo da Croácia e praticamente ganharam aquele jogo. Conduziram o jogo ao bel prazer. E a jogada do gol do Neymar acontece da enésima vez que o Neymar tenta a jogada individual. Numa das jogadas que o Neymar teve a bola, o Vinícius apareceu livre, primeiro tempo ainda, ele não dá o passe, ele tenta jogar sozinho. Então a seleção era feita para o Neymar. Isso sufocava os demais jogadores. Vários, foram prejudicados por isso. E é curioso que o Vinícius tenha virado esse personagem, entre aspas, polêmico, depois que ele saiu de um silêncio que durou um bom tempo, sendo sempre alvo de racismo, e resolveu comprar a briga. Aí agora até a comemoração dele gera polêmica. Não é coincidência, gente. É evidente que não é coincidência. Enquanto o moleque estava quietinho na dele, só sendo atacado pelos racistas, pelos covardes, pelos clubistas, pelos imbecis, né? Tudo bem, deixa ele quieto. Agora a comemoração é desrespeitosa, tudo que ele faz agora gera polêmica. É uma briga que ele comprou e que ele vai ter agora que enfrentar. Eu daria a mínima para essas malas que estão reclamando. Que comemorou assim, assado. Não enche o saco. Outro dia lá em Valência os caras fizeram o que fizeram. Aí no final tinha gente lá na Espanha que queria que ele se desculpasse. Que ele era o vilão, ele era o culpado. Que coisa mais ridícula. Que absurdo. Então, assim, ontem eu acho que foi mais a gente viu ontem, eu acho que um upgrade, né, do Vinícius. Ele numa outra função, graças a essa também capacidade do seu treinador, como o Arnaldo destacou, de explorar o que ele tem de melhor. Vou repetir, o Carlo Ancelotti, ele pega o time e fala, o que esse cara vai fazer bem para o meu time? Eu vou usar esse cara da melhor maneira possível. Dentro dos meus conceitos, da minha forma de pensar o futebol. O Tite não, o Tite tinha ali... Isso é uma coisa que o Tite tem a chance agora, voltando ao futebol de clube, de mostrar uma faceta diferente. O Tite tem uma receita e os jogadores tinham que se encaixar naquilo. Eu vou lembrar que na Copa de 2018, fica velho, é uma porcaria, fica trocando tudo, né? 2018, ele não convocava o Luan antes da Copa, e o Luan era o rei da América. E a alegação que muitos defensores incondicionais do técnico utilizavam era que não, ele não se encaixa no modelo de jogo. Gente, eram 23 na época, né? 23 atletas. Você leva jogadores de diferentes perfis para diferentes momentos do jogo. O Luan, que hoje pode parecer uma piada, era o melhor jogador do Grêmio, campeão da Libertadores e foi eleito o rei da América. Ele não era convocado, ele não tinha chance, porque o Luan jogava de um jeito que não servia. Como assim não serve? Será que não dá para variar um pouquinho? Não há momentos que você tem que mudar a forma de jogar da sua equipe, se adequar a um adversário, ao momento da partida? Então, vários jogadores passaram por isso. O Tite tinha um cardápio à sua disposição e tinha dificuldade, sabe, de utilizar alguns dos ingredientes para preparar ali o prato final. Tinha que ser só aquela receita dele ali com poucas variações. Que eu acho ainda que até hoje é um problema que o Tite possui. Ele está cercado de pessoas que pensam muito parecido com ele e não tem ninguém, me parece, que fale alguma coisa diferente. E o Vinícius foi um pouco vítima não, a seleção foi vítima disso. Porque não explorou o potencial daquele que de fato era o melhor jogador brasileiro da Europa. Claramente, muito claramente. Agora, há uma resistência de muita gente que não quer admitir isso até hoje, e acho muito engraçado, até divertido, quando na rede social os caras desenterram nessas horas várias bobagens, várias asneiras, covardias que falaram dele lá no começo. Previsões bizarras, vai ser emprestado, não vai jogar, não sei o quê, sabem nada. Bando de idiotas que falavam essa besteira toda contra o garoto e que agora ficam sendo expostos ao ridículo porque foram ridículos, né? Porque fizeram previsões. E isso está muito em função também de outra coisa que está embutida nisso tudo aí, que é inveja, despeito, clubismo e tudo mais, né? O garoto veio lá de São Gonçalo, lá do Mutuá, cara, morou a vida inteira lá num bairro pobre de São Gonçalo. Quando o moleque desse faz sucesso como ele faz, muitas vezes as pessoas não aceitam muito. Não são todos, mas no caso dele, pegaram para Cristo, né? E quando ele compra a briga contra o racismo do qual ele é vítima, isso se acentua. Aí até a comemoração dele é problema. O importante é o seguinte, na minha visão, jogou pra caramba, meteu 3 gols do Barcelona, entrou num grupo raríssimo de jogadores que fizeram 3 gols numa partida desse tamanho, Real e Barça, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Está ali acompanhado agora de Romário, né? Evaristo, olha só.
pouca gente pequena, né? Jogavam nada, né? Romário, Evaristo, entre outros caras de outras nacionalidades que tiveram aí alcançaram essa proeza, né? E o Vinícius está nesse grupo. Ainda assim os caras vão questionar, então tá bom. Então fica falando do Neymar, ignora o Vinícius e outros que surgem, outros jogadores brasileiros que vão surgir e que são os caras que têm que assumir a seleção brasileira. Qual?